Lula da Silva acabou de desistir. O que fez o Lula desistir? É outra bomba que eu vou trazer também aqui nos mínimos detalhes. Além dessa, gente, eu vou trazer outras várias informações. É tanta coisa, gente, tá? Que acabou de acontecer que eu confesso para vocês que eu tive até dificuldade para separar aqui as mais importantes e as mais impactantes para atualizar vocês aqui agora nesse boletim. Eu só falo uma coisa, gente, assistam até o finalzinho. Inclusive tem uma bomba que o Flávio Bolsonaro acabou de revelar aqui agora neste exato momento. Ele acabou de publicar um vídeo trazendo uma notícia bombástica que vocês vão ficar de queixo caído. Então, assim, tem muita coisa para atualizar vocês. Não vou trazer tudo aqui no spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Eu só sei de uma coisa, eu sei que vocês vão gostar desse boletim que eu preparei aqui para trazer para todos vocês. Antes de tudo, gente, tá? Só não esqueçam, por favor, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá do outro lado aí me assistindo, tá sempre me acompanhando, tá sempre passando por aqui, prestigiando aqui o nosso trabalho, mas até hoje não faz parte da nossa família, até hoje não é inscrito aqui nesse canal. Lembrando, gente, para você se inscrever aqui, é totalmente gratuito, é rápido, fácil, automático. É só você olhar aqui embaixo da plataforma onde você está me assistindo. Muita gente fica procurando aqui, né? No vídeo. Não é aqui, gente. É aqui embaixo da plataforma onde você está me assistindo. Ou de cá ou de cá. Vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. O que você vai fazer? Só isso aqui, ó. Clicar em cima. Clicou na hora. Automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, as notícias estão assim, pipocando. E é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer aqui a partir de agora para vocês. Tomara que dê tempo de trazer tudo, gente. Vocês não têm noção da bomba que eu vou trazer nesse boletim aqui para todos vocês, mas as principais, as mais impactantes, eu prometo que vai estar aqui nesse boletim. Vejam só, vejam só. Após a audiência nos Estados Unidos, Flávio diz que PT é partido das taxas. Leiam só aqui, ó. Após a audiência nos Estados Unidos, Flávio diz que PT é partido das taxas. O senador participou de audiência nos Estados Unidos, criticou a ausência do governo Lula no evento e afirmou que o PT seria o partido das taxas. PT, partido das taxas. Gente, pensem num homem que deve estar pistola, furioso, é Lula da Silva. Por quê? Esse aqui é o momento em que Flávio Bolsonaro tinha acabado de sair da reunião. E ele destruiu Lula. Vou trazer até esse outro vídeo aqui, que a imagem está mais bonitinha. Faço questão de trazer uma imagem bem bonitinha para vocês verem aqui o que o Flávio Bolsonaro, vocês verem o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com o Lula após ele sair da reunião. E trouxe lá os bastidores do que rolou, do que aconteceu durante a reunião. Vejam só. Fala pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, ó, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, ó, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. Tá aí, gente, tá mais um vídeo bombástico do Flávio Bolsonaro destruindo e detonando o Lula da Silva. Ora, ora, ora. Então quer dizer que o governo Lula não mandou ninguém para tentar salvar o Brasil das taxas, que podem ser não só de 25%, né? Tem mais uma de 12,5% que tá aí circulando também nos bastidores dos Estados Unidos. O Brasil pode sofrer uma taxa de 37,5%. E o governo Lula
não move uma palha, não moveu uma palha durante essa reunião para tentar salvar os empresários brasileiros, de tentar salvar o povo brasileiro. Resumindo para vocês, gente, tá? Lula está se lixando. Se o Donald Trump, se o governo americano taxar o povo brasileiro, ele quer mais é que exploda, que se lixem. Se isso acontecer, para ele é bom, né? Porque ele vai usar o discurso da soberania, vai dizer que o Flávio Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro, né, tomaram decisões que levaram os Estados Unidos a tomar essa decisão de taxar, vai jogar a culpa no Flávio Bolsonaro. Só que quem está realmente defendendo o Brasil de fato é isso aqui, ó. É esse aqui, que acabou de revelar para vocês o que aconteceu durante aí esta reunião. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro também postou vídeo nas redes sociais, porque eles já estão criando uma narrativa contra o Flávio Bolsonaro. Sim, eles já estão criando a narrativa. E que narrativa que é essa que eles estão criando contra o Flávio e contra o Eduardo? Principalmente contra o Flávio Bolsonaro. Porque eles sabem, gente, tá? Que a ida do Flávio Bolsonaro a essa reunião, lutando pelo povo brasileiro, só mostrando a incompetência do Lula, tem um impacto negativo muito grande na campanha do Lula. É o Flávio Bolsonaro mostrando que o Lula está se lixando pro povo brasileiro. Claro que eles vão tentar criar uma narrativa para acabar, tentar derrubar o Flávio Bolsonaro. Só que temos o Eduardo que soltou uma bomba. Vejam só. Pessoal, isso aqui é simplesmente inacreditável. É chamar você de idiota. Olha o que saiu na Folha hoje. Empresários brasileiros temem efeito Flávio em audiência nos Estados Unidos sobre tarifaço. E ali no final, temor é que o ambiente político e ano eleitoral dificultem decisão favorável ao Brasil. Ora, é justamente o contrário. Nós viemos aqui os Estados Unidos e quando encontramos com o presidente Trump, a gente não pediu uma ajuda para a China, Venezuela ou qualquer outro país, não. A gente veio aqui para falar para ele, primeiro, decretar o CVPCC como narcoterroristas, e eles assim o fizeram, muito obrigado, mas também pedimos para não implementar esta tarifa. E como argumento, o que nós utilizamos? Esperem primeiro até a eleição, porque se der Flávio Bolsonaro, a gente vai deixar de ter um presidente cachaceiro que fica falando baboseira dos outros quando está discursando para o seu palanque, para a sua plateia. E nós teremos a oportunidade de fazer um acordo de livre comércio que beneficie tanto Estados Unidos quanto o Brasil. Mas aí também vem o Estadão, talvez em ação coordenada, né? Mas eles vão falar que isso é gabinete do ódio. O melhor cabo eleitoral de Lula. Ao pedir ao governo dos Estados Unidos que espere passar as eleições para impor um novo tarifaço ao Brasil, Flávio Bolsonaro dá de bandeja ao petista o discurso de defesa da pátria. Ele não pediu esperar passar a eleição para impor um novo tarifaço. Ele falou que se ele ganhar, não será necessário uma nova tarifa, porque as tarifas estão sendo implementadas. Por quê? Porque o governo do Brasil, do Lula, não combate a corrupção, porque ele, junto com Moraes, censuram os internautas e assim por diante. E com Flávio Bolsonaro, isso será diferente. Está em nossas mãos mudar o Brasil e não cair nesse tipo de fake news do gabinete do ódio. Pessoal, isso aqui é simplesmente É surreal, né, gente, tá? E o Eduardo Bolsonaro, ele acabou de vir aqui confirmar aquilo que eu já tinha dito pra vocês aqui no canal, que eles iam tentar emplacar essa narrativa. Eu já tinha alertado desde o início que eles iam tentar emplacar essa narrativa. Só que, graças a Deus, veio o Eduardo Bolsonaro e confirmou aquilo que eu já tinha dito pra vocês aqui no canal. Aquela narrativa de que, olha, o Flávio Bolsonaro, né, foi aos Estados Unidos através de uma carta pedir para que as tarifas sejam aplicadas depois das eleições. Isso nunca aconteceu. Eu disse para vocês, e o próprio Eduardo veio aqui confirmar aquilo que eu já tinha dito para vocês. O Flávio Bolsonaro nunca chegou, né, nas autoridades americanas, o Marco Rubio disse, olha, Marco Rubio, espera passar as eleições, aí depois das eleições vocês vão lá e aplicam as tarifas contra o Brasil. Claro que isso nunca aconteceu. Na carta, categoricamente está explícito. Espera passar as eleições, porque em seguida, eu vencendo as eleições, a gente vai conversar de igual para igual, de presidente para presidente. Foi isso que ele quis dizer na carta. Agora, a esquerda, essa mídia, essa militância da esquerda são desesperadas para criar mais essa narrativa contra o Flávio, mas graças a Deus tem Fabiana Cardoso, tem eu aqui para trazer a verdade. Cidadão bem informado jamais será escravizado. É por que eu
falo que esse é o lema do nosso canal. É por causa dessas narrativas que o Estadão, que a mídia de imprensa, que a mídia de esquerda tenta emplacar, e a gente está aqui para não deixar acontecer. Cidadão bem informado jamais será escravizado. Enquanto tiver nós aqui, se Deus quiser, enquanto Deus estiver dando saúde para a gente vai estar aqui, trazendo a verdade dos fatos. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma outra informação de uma apunhalada nas costas que o Lula acabou de sofrer. E a informação que eu tenho de bastidor é que o Lula, gente, tá desesperado com essa notícia. Davi Alcolumbre definitivamente está em pé de guerra com o Lula, né? Ele declarou guerra e essa guerra parece que nunca vai ter fim. Para nós isso é maravilhoso, né? Pois é, gente, tá? Mais uma pauta bomba contra o governo Lula avança no Senado e impõe nova derrota humilhante, acachapante contra Lula da Silva, gente, tá? E vem de onde o Lula menos esperava, né? Parece que agora ex-grande aliado Davi Alcolumbre, né? Tanta coisa que o Davi Alcolumbre já fez em favor do Lula. Quanto projeto o Davi Alcolumbre já sentou em cima, já engavetou para beneficiar o Lula e o governo Lula. Só que eu sempre falo para vocês, no mundo da política não existe lealdade, não existe fidelidade. Não existe aquela pessoa que dá vida por outro na política. Não existe isso. Até o momento em que você serve para mim, eu sou fiel a você. É mais ou menos isso que aconteceu com o Davi Alcolumbre e com o Lula. Ainda mais agora o Davi Alcolumbre começando a enxergar que o Lula pode ser enxotado do poder, é aquilo. Até o momento em que eu vejo que você serve para mim, aí sim, eu dou a minha ajudinha. Mas aí quando eu percebo que você está prestes a ser alijado e enxotado do poder, para mim você não tem serventia nenhuma mais. Eu de fora entendo mais ou menos dessa forma, e parece que o Lula deixou de ter serventia para o Davi Alcolumbre. Ou seja, o Lula já abarrotou o Congresso Nacional de emendas parlamentares. 34 bilhões. Esse povo está abarrotado de dinheiro. E o Lula não tem mais dinheiro. Como é que faz, né? Não tem mais serventia. E tá aí, gente. Para desespero do Lula, vem mais uma pauta bomba que vai impor aí uma grande derrota para o Lula. E essa notícia está sendo interpretada, essa decisão do Davi Alcolumbre está sendo interpretada pela base do Lula como uma punhalada pelas costas, uma traição, apunhalada nas costas do Lula, depois de tudo que o Lula fez para Davi Alcolumbre. Aqui, ó. O Senado deve retomar nesta terça-feira a discussão da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Gente, o governo Lula, através das suas lideranças, a nova líder que entrou no lugar do Jacques Wagner, o Lula colocou essa líder para conversar com o Davi Alcolumbre. Ela saiu de lá, deu com a cara na porta, né? Ela não teve o seu pedido atendido. Bem fraquinha, tá? E a nova líder do Lula, então, não conseguiu convencer o Davi Alcolumbre a não pautar essa pauta bomba, essa PEC, e parece que vai prosseguir. Considerada uma pauta bomba pelo governo Lula, a proposta deve ser votada em primeiro turno na próxima semana, às vésperas do recesso parlamentar previsto para começar em 18 de julho. A pausa termina no dia 31 do mesmo mês. Tá aí, gente. Então, mais uma pauta bomba que vai trazer uma despesa multibilionária para o governo. E o Lula está completamente desesperado, gente, tá? A informação que a gente tem é que o Lula se esperneou, se descabelou, gritou e pediu para um, e pediu para o outro, pediu para líder, pediu para o vice-líder, fez um estardalhaço lá nos bastidores. Convençam o Davi Alcolumbre a não pautar isso porque o governo não tem dinheiro. O Lula quebrou o Brasil, né, gente? O Lula quebrou. É rombo atrás de rombo, dívida atrás de dívida, rombo histórico nas contas públicas. Estatais, então, preciso nem falar, preciso nem mencionar, que vocês sabem o que o Lula fez com as estatais.
desde quando ele entrou na presidência. O Lula acabou com o Brasil, destruiu a economia do Brasil. Aí vem essa pauta que vai trazer mais despesa para o governo. Para o Lula conseguir arcar com isso, ele vai ter que cortar despesa. Onde que ele vai cortar? Será que ele vai diminuir aquele bando de ministros inúteis, que é quase 40? Bolsonaro governou com 23 e governou hiper bem. Tinha lá Correios comprando avião, dando lucro. Lula vai ter que cortar gasto, vai ser obrigado a cortar gasto. Ou ele vai ter que fazer um malabarismo, né? Ou ele vai ter que fazer um malabarismo. Tá aí, gente, tá? Notícia de última hora. Vamos lá, agora surgiu uma outra informação que eu acho que o Alexandre de Moraes não deve ter gostado aqui dessa notícia, não. DPU, Defensoria Pública da União, vê contradição e pede ao STF pena menor para Eduardo Bolsonaro. DPU, Defensoria Pública da União, confrontando, peitando, batendo de frente com o STF. Acho que mais precisamente com o ministro Alexandre de Moraes. A Defensoria Pública da União entrou com embargos de declaração contra a decisão da primeira turma do STF, que condenou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL por coação, no curso do processo. A corte entendeu que Eduardo atuou para interferir no julgamento em que seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, foi condenado por tentativa do suposto golpe que nunca aconteceu, né? Então, nas alegações, a Defensoria Pública da União alega que os ministros entenderam que as declarações de Eduardo, no caso, constituíram confissão do crime de coação. Assim, alega que há uma contradição entre admitir a confissão, mas não aplicar atenuante à pena. O acórdão, que na fundamentação do mérito atribui às declarações do réu o valor de confissão determinante para a condenação, afirmou na dosimetria a existência de qualquer circunstância atenuante. Essas duas proporções são incompatíveis entre si e o acórdão não as harmonizou em nenhum momento, alega a DPU em ambos nos embargos. DPU, hein, gente, tá? Confrontando decisão da primeira turma, do STF, onde está o ministro Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, de condenar o Eduardo Bolsonaro. Tá aí, gente, tá? DPU confrontando, batendo de frente com os ministros da primeira turma do STF. E agora, gente, vocês acham que treta, briga, acontecem só na direita? Se você pensou isso, se enganou redondamente. Sabia que na esquerda está acontecendo uma treta feia também entre dois aliados do Lula? São esses aqui, ó. Tabata Amaral está em guerra fria contra o Guilherme Boulos, gente, tá? Dois pupilos do Lula se degladiando em público. Lavação de roupa suja em público entre Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Tabata Amaral basicamente chamou o Guilherme Boulos de inútil. Tabata Amaral chamou basicamente o Guilherme Boulos de inútil. E claro que a coisa ficou feia, né? Tabata Amaral critica a atuação de Boulos na Câmara e ele reage. Lamentável essa declaração da Tabata Amaral. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, trocaram farpas nesta última segunda-feira, após a parlamentar questionar o desempenho legislativo do ex-deputado durante o seu mandato na Câmara dos Deputados. Segundo ela, ele não fez nada. É um inútil. Em resposta, Boulos classificou a comparação feita por Tabata como lamentável e afirmou ter orgulho das propostas que conseguiu transformar em lei. O Guilherme Boulos não gostou da declaração. Ela basicamente chamou o Guilherme Boulos de inútil. Tabata Amaral basicamente chamou o Guilherme Boulos de inútil. Aí a treta foi generalizada, né, gente, tá? Tabata Amaral disse que aprovou um monte de projetos, mas a gente vai lá olhar os projetos, a grande maioria é para ferrar e lascar
com o povo brasileiro. Inclusive, agora ela é relatora desse PL da dosimetria, né? Vocês acham que esse PL da dosimetria é para ajudar ou atrapalhar? Só um exemplo que eu tô dando aqui para vocês. E agora, gente, notícia bombástica que deixou a esquerda devastada, gente, tá? Lula da Silva acabou de desistir de lançar a ex-prefeita ao governo de Minas Gerais, dizem aliados, gente, tá? Vocês estão entendendo o quanto essa notícia é humilhante, não só pro Lula, pro PT, mas também pra esquerda. Lula da Silva desistiu de lançar a ex-prefeita ao governo de Minas. Só que aqui eu ia mais além. Na verdade, não foi o Lula que desistiu. Ela é que disse um não na cara do Lula. Vocês têm noção do quanto o Lula tentou convencer essa mulher? Já teve aliados do Lula que viajou para ir lá tentar convencer. Gente, vai lá, convence essa mulher. Ela pode concorrer ao governo de Minas Gerais. Não tem a menor chance, gente. Menor chance. Meu Deus do céu. Aqui em Minas Gerais, muita gente nem conhece essa mulher. Mas o Lula, por algum motivo, achou que ela tinha potencial para concorrer com alguém da direita. Por exemplo, o Cleitinho, por exemplo, se ele for concorrer, ia ser destroçada. E ela percebeu isso. Ela viu, gente, mas eu não sou tão conhecida assim no estado a ponto de concorrer ao governo. Então, ela pensou assim, eu vou arriscar concorrer ao Senado, que é mais certo, que é onde ela pode ter mais chances, pequenas, mas tem mais chance. Ela pensou assim, eu vou correr o risco, né, de concorrer ao Senado Federal para concorrer ao governo do estado, o quê? Para fazer palanque pro Lula. O Lula tá sem alternativa, o Lula tá sem opção, mirou ela, só que ela foi. Cara, o Lula tá querendo me usar para fazer palanque, campanha aqui em Minas Gerais. Ela percebeu que não tinha a menor chance de ganhar para governador. Gente, eu tenho certeza que tem muitos mineiros que estão me assistindo aqui do outro lado. Se tem algum mineiro aí, ó, mineiro, mora aqui, vota aqui em Minas Gerais, confessa para mim, você conhecia aqui a candidata que o Lula ia colocar para concorrer? Eu confesso para vocês, eu já tinha ouvido falar, mas assim, muito esporadicamente. Não é uma parlamentar que tem um peso, muito conhecida. Ah, o que ela fez de bom? Ninguém sabe o que ela fez de bom, a não ser o que ela fez no município dela. Agora ia ser um trabalho enorme para convencer o povo mineiro de que ela foi boa para a cidade dela, que ela seria boa para o estado inteiro. Não era conhecida. Ela não é conhecida no estado de Minas Gerais. E ela percebeu e chegou no Lula e falou, Lula, não conte comigo. Você não vai me usar para fazer palanque em Minas Gerais. Outra que ela viu que não tinha a menor chance. Então, não foi o Lula. Na verdade, não foi nem o Lula que desistiu. Ela é que disse um não na cara do Lula. Inclusive, há 2 dias atrás eu trouxe um vídeo revelando para vocês que o Lula ficou irritadíssimo com essa recusa dela. O Lula, ele não gosta de ser contrariado. Ah, mas ela é do PT, ela tem que fazer o que eu mando. Não é assim que funciona. Já foi-se o tempo em que o Lula era o bambambam, mandava e desmandava dentro do PT. Tanto é que ela disse um não na cara do chefe Mor. Disse um não na cara do Lula. Eu não serei candidata ao governo de Minas Gerais. Eu vou concorrer ao Senado. E ela bateu firme nisso e foi até o fim. Até vencer o Lula. Então, segundo aqui a matéria, o Lula desistiu. Lula desistiu de lançar a ex-prefeita ao governo de Minas Gerais e a situação complicou para o Lula. PT aceita a decisão de Marília e fica mais longe de palanque forte em Minas Gerais. Eu penso que mesmo com ela esse palanque não seria forte, mas para eles estavam se agarrando a essa última tábua de salvação que seria ela. E a tábua de salvação pirulitou, não aceitou a proposta, o convite e deixou o Lula na mão. Lideranças do partido do PT mineiro já estão conformados com a irredutibilidade da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, em Minas Gerais, de mudar seus planos eleitorais. Na verdade, ela nunca mudou, né? Desde o início, ela sempre quis disputar o Senado, né?
E as negativas foram tão contundentes que, segundo fontes de diferentes grupos, um encontro com o presidente Lula da Silva do PT para convencê-la a aceitar o convite foi cancelado. Deu para vocês entenderem? Inicialmente tinha um encontro. O Lula, gente, eles costumam dizer o seguinte: normalmente quem entra numa reunião com o Lula dificilmente sai sem ser convencido. Mas ela aqui, ó, não quis nem ter esse encontro com o Lula. A casa caiu pro Lula, hein? A casa caiu pro Lula em Minas Gerais. E o Lula segue sem palanque em Minas Gerais. Quem que o Lula vai colocar para perder, para ser escorraçado aqui em Minas Gerais? Esse é um dilema, né, que o Lula está enfrentando, um grande problema, porque até agora Lula está sem palanque aqui em Minas Gerais. E o que está acontecendo em São Paulo? Vocês já estão acompanhando, você está acompanhando os vídeos do canal Fabiana Cardoso, sabe que a coisa está pior ainda para o Lula lá em São Paulo, né? Vocês estão sabendo, né? Assiste os vídeos da Fabiana Cardoso. Vocês vão ficar bem antenados no que está acontecendo. A casa caiu para o Lula em Minas Gerais e eu acho é pouco, Deus o livre, de petista tomando conta do estado de Minas Gerais. Estado que já foi castigado demais na mão do PT. Se Deus quiser, gente de direita, aliado do Flávio, vai conseguir emplacar aqui no estado de Minas Gerais. O vídeo bombástico do Rony Gabriel revelando que o ministro André Mendonça definitivamente perdeu a paciência com Lula da Silva. Ministro André Mendonça, basicamente, além de mandar um duro recado, ameaçou Lula da Silva. Ministro André Mendonça, o gigante, definitivamente acordou. André Mendonça perdeu a paciência com Lula da Silva. Vocês vão entender, porque é o próprio Rony Gabriel que vai trazer essa bomba que atingiu em cheio Lula da Silva e partiu do ministro André Mendonça. Vejam só. O ministro André Mendonça partiu para cima do governo Lula e a coisa vai começar a esquentar. Você quer entender essa história, você já sabe. Pega a pipoca, segue o Rony. Vamos fazer melhor, segue o Rony primeiro, porque vocês assistem o vídeo e depois esquece de seguir. Depois você pega a pipoca e vem comigo que eu vou te contar essa história. Notícia de hoje: o alerta de André Mendonça ao governo Lula sobre remoção de delegados da Polícia Federal. 4 dias atrás eu fiz esse vídeo aqui, acho que você já assistiu porque deu mais de 1.600.000 visualizações. Expliquei para vocês que o chefe da Polícia Federal, André Rodrigues, e contradisse completamente, negou, talvez até mentiu, quando algumas pessoas do Brasil foram sancionadas pelo governo Donald Trump, aquela situação de grupos terroristas com o PCC Manda Vermelho. Mas nesse vídeo também eu fiz toda uma ligação dessa notícia que uma das empresas sobre a sanção dos Estados Unidos recebeu 514 milhões de rede ligada ao careca do INSS. E mostrei pra vocês toda a blindagem que estava sendo feita ao filho do Lula. Não sei se vocês sabem, ele tem ligação direta com o careca do INSS, que agora a empresa ligada ao PCC está lá nos Estados Unidos sendo sancionada, enfim. Tudo isso. Sabe qual que é o grande detalhe? Eu fiz um emaranhado mostrando todas as vezes que a Polícia Federal, para blindar completamente as investigações contra o Lulinha, quando trocaram, né, delegado da Polícia Federal, quando eles queriam que o pessoal da Polícia Federal que está trabalhando junto com o André Mendonça, que está à frente desse caso, simplesmente saíssem. Pois bem, eu acho que tem gente que está assistindo meus vídeos. Um dia eu descobri que você está assistindo meus vídeos, eu vou ficar muito feliz. Que dá uma olhada nisso. O alerta de André Mendonça ao governo Lula sobre remoção de delegados da Polícia Federal. Contrariando a ofensiva do Ministério da Justiça de determinar o retorno de mais de 100 policiais que estavam cedidos aos órgãos da administração pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, alertou o governo Lula nos bastidores de que, se a medida atingisse a corte, poderia configurar tentativa de obstrução de justiça e levar à abertura de uma nova frente de investigação. Eles disseram que isso era mera burocracia. E aí o ministro André Mendonça mandou dizer que não colou e que a leitura que a medida poderia abrir caminho no Palácio do Planalto para interferir no andamento das investigações a menos de 3 meses das eleições presidenciais. Conforme o blog da Malu Gaspar, o governo Lula sim está pressionando pelo arquivamento das investigações contra o Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora o mais interessante do meu vídeo que eu fiz com essa matéria aqui. Peça-chave do caso Lulinha, a empresária Roberta Luchinger, e se tornou alvo de busca e apreensão no âmbito da investigação de fraude no INSS. Roberta também teve a quebra de sigilo determinada por decisão do ministro André Mendonça. Amiga de Lulinha e herdeira de um ex-acionista do Branco Credit Suisse, ela disputou a eleição 2018 uma vaga de deputada estadual de São Paulo pelo PT. Como denunciei, tentativa de obstrução de justiça. Senhores, o jogo tá ficando bom e cada dia fica mais claro quem de fato tá intervindo na Polícia Federal para blindar o filho, né? Gente, aqui
eu tô chocada com essa revelação. Então quer dizer que a Roberta Luxinger, a tão famosa lobista, best friend do Lulinha, né, da esposa ou ex-esposa do Lulinha, então já foi candidata a deputada estadual pelo partido do PT, partido do Lula, partido do pai do Lulinha. Agora as coisas começam a fazer sentido, gente, tá? Roberta Luxinger, que está sendo acusada de ser o elo entre careca do INSS e Lulinha, segundo as investigações que estão feitas, né? Estão sendo capitaneadas pelo ministro do STF, André Mendonça, cujas investigações estavam sendo intensificadas, segundo a revista Veja. Porém, o Lula não gostou nada dessas investigações estarem aprofundando em cima do Lulinha, deu logo um jeitinho desesperadamente de pedir a troca do delegado que estava investigando. Só que o ministro André Mendonça perdeu a paciência, né? Tá aqui, gente, tá? Ministro André Mendonça perdeu a paciência e mandou um duro recado pro Lula. Ó, nem pense em tirar os delegados do STF. Eu posso entender como obstrução de justiça e posso pedir a investigação, só que agora é contra vocês. Ministro André Mendonça. E falta de aviso não foi, gente, tá? A gente já vinha, né, falando que o ministro André Mendonça uma hora ia perder a paciência. E essa hora chegou. Ministro André Mendonça partiu para cima do Lula e da PF do Lula sem dó e nem piedade, gente. Mandou o duro recado. Agora a pergunta que fica é, e o Lula? Vai dobrar a aposta? O Lula vai ter culhão, vai ter coragem de mandar a Polícia Federal, né? Ministério da Justiça, Polícia Federal, tirar os delegados lá do STF? Lula vai ter coragem de bater de frente com o ministro do STF, André Mendonça? E aí, gente? Qual é a opinião de vocês? Vamos lá, gente, porque agora um que teve culhão é esse aqui, ó. Flávio Bolsonaro. Como já era de conhecimento de vocês, Flávio diz que momento é o pior possível para os Estados Unidos impor tarifa aos empresários brasileiros. Ou seja, eu fiz questão de trazer a fotinho aqui do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Esse aqui, gente, tá? É o momento em que eles estão ali participando daquela reunião, onde Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos exatamente para participar dessa reunião.